Gente, eu queria ir pro carro, mas eu não sou assim, não. Dito que sim, né, gente? Sou uma bicha toda trabalhada. Começando mais um Hora Bolas diretamente do WA Studios. Eu sou Luciano Varela e junto comigo está minha turma, Babi Muniz e Pastor, para trazer para você entretenimento, esporte, diversão, tudo. Mas antes a gente quer saber, você já tá seguindo a gente nas redes sociais? Já tá no YouTube? Não tá inscrito ainda? É muito fácil, é só clicar no canal, no botão de inscreva-se que você já vai estar seguindo a gente. E com isso você tem que acionar o quê, Babi? O sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que a gente postar no canal. É isso aí, porque é muito mais fácil você com o sininho ativado, porque você vai receber todas as informações. Além do YouTube, você também pode acompanhar nossos programas no Spotify, tá bom? E também nós temos TikTok, Instagram, o que você quiser. Segue a gente lá que a gente vai estar sempre atualizando o que está acontecendo. Certo, senhor pastor? É isso mesmo. É. E hoje nós temos uma convidada. Como é que eu vou falar pra você assim? Deixa eu ver assim. Babi, tá boa? Ah, eu tô bonita. É o que tem pra hoje? Olha, deixa eu ver aqui, vou pegar uma cola. Vai lá. Pois bem, Você vê, você liga. foca nas minhas joias. Quem fala isso, pastor? Conta pra gente. Bom, eu poderia resumir como muita gente, inclusive a Genial Nani People, fala assim, a maior drag queen do país. Mas eu prefiro falar a mais completa artista da cena LGBT brasileira, que pra mim a melhor definição é essa, assim, atriz, humorista, apresentadora, repórter, e olha, um texto assim que você vê, você não consegue parar de rir um minuto, assim, e o melhor, toda segunda ela faz show. É verdade, isso é muito legal. E daqui a pouco ela vai contar direitinho sobre isso. Eu tô falando da posso dizer lenda? Silvete Montilla? Você esqueceu de falar que eu também vim do Pamonha de feriados e dias. Olá, muito obrigado bem-vindo, pelo Silvete. convite. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela presença aqui. Sei que hoje, daqui a pouquinho, você vai ter que sair correndo pro... Doida. Igual... Pegar 2 ônibus, 4 perua e um Uber. pra chegar no horário. Aqui do lado. Aqui do lado, você vê? Boa. Então conta pra gente, como surgiu, quem é Silvete? Então, na verdade, surgiu há 39 anos. Agora, em junho, eu comemoro 39 anos de noite. Surgiu assim, acho que do nada, porque antes de mim ser um artista, de trabalhar na noite, eu era auxiliar de promotoria, concursado. Coisa chata. Com todo respeito, né, E gente? não, mas era mesmo. Pra gente é chato, né? Aí eu comecei participando de concurso de beleza gay. Eu fui Miss Brasil, Miss Cidade, Miss São Paulo, Rainha de Carnaval, Miss Universo. E eu sempre fui sempre gostei da noite, sempre fui boêmia, nunca gostei muito de acordar cedo. E aí eu fiquei 4 anos trabalhando na noite e 4 anos durante o dia. Quando o aqué, sabe o que quer dizer o aqué? Quando a bufunfa começou a entrar, eu falei, gente, eu trabalhando isso, ganhando 4, 5 vezes mais do que eu. Aí eu fiquei 4 anos, aí eu falei, não, agora eu vou deixar e vou ficar só na noite. Porque era um cachê muito alto naquela época. E o cachê, a questão de não gostar de acordar cedo. Aí eu falei assim, eu vou optar por um ou por outro. E optei por trabalhar na noite. Então eu acredito que deu certo, porque já vão fazer 39 anos consecutivos. Eu nunca parei, como teve muitos artistas da cena LGBT. É que hoje é tanta letra LGBT, QUP. Eu sou da época hoje, né? Eu sou da época do GLS, que era gays, lésbicas e Silvete Montilla. Isso eu falo no show pra... E aí eu fiquei só na noite, acho que foi uma escolha maravilhosa. Eu conheci o Brasil e uma parte do mundo, tanto da Europa quanto da América. Então, eu não sei se eu continuasse do dia, eu ia conseguir viajar o Brasil todo, fazer essas viagens para fora. Quando você começou, você... Eu era uma menina!
Ana. Fazendo o quê? Dançando, é isso? Então, na verdade, eu comecei participando desses concursos que eu te falei. Depois eu participei de concursos calouros que tinha na época. Aí comecei fazendo muita dublagem, que eu dublava muito Zezé Mota. Aí depois, numa extinta boate que tinha na Amaral Gurgel, chamado Vila Verde. Boate não, era um bar. A apresentadora faltou. Aí o dono falou, ai, Silvete, apresenta. Eu falei, você tá louco? Eu não sei nem. Ele falou. E aí eu comecei a apresentar lá. Eu gritava no microfone, eu não tinha noção de como que era. Ai, agora... E aí eu dava... O povo queria mandar matar. E aí foi surgindo boates. E aí eu tive a oportunidade de ser apresentadora. E eu lembro que eu entrava fazendo na antiga, todas são extintas. Na boate Nosso Mundo, a boate mais antiga que teve em São Paulo, que chamava Nosso Mundo. Na Consolação, pastor. E aí eu comecei a apresentar lá. E eu, na época, eu só fazia dublagem. Aí um dia, uma das apresentadoras faltou. E aí o diretor artístico falou, Silvete, você vai apresentar no lugar da Lenca. Eu falei, você tá louco, eu não tenho... Ainda não tinha muito intimidade com o microfone. E aí ele falou, você vai? Eu falei, eu não vou, eu vim para ser jurada, eu vou ser jurada. Naquele dia eu estava belíssima. E aí quem estava no júri era a Rogéria. Aí eu falei, não vou, eu vim ser jurado. Aí o diretor artístico chamou o dono. O dono falou assim, Silvete, não, você vai apresentar no lugar dela. Eu falei, eu não vou, Hugo, eu não vim aqui para isso, eu vim para ser... Aí ele falou assim para mim, ou você apresenta ou... Beijo, me liga. Aí eu peguei e falei, gente, será que eu vou deixar de perder o emprego? Porque eu não... Aí eu falei, seja o que Deus quiser. A boate você não andava, era um concurso de Miss Brasil. E aí, quando eu entrei, a Rogéria fez um elogio depois de um tempo que eu estava no palco. E aí foi surgindo oportunidade, aí foi surgindo novas casas. E nessa época eu ainda estava começando. E aí foi quando tudo surgiu. E eu sempre fui um artista que eu queria estar em todas as casas. Não tinha aquele negócio de você ficar fixa só em uma casa. Eu queria mostrar meu trabalho para tudo quanto que é lado. E aí surgiu, a Leonora Áquila me fez o convite para uma boate chamada Gentes, que ficava na Avenida Ibirapuera. Era a boate mais chique. E eu falei, o que eu vou fazer aqui nessa boate? Eu estava acostumado a trabalhar com a boate do centro, mais povão, né? Aí eu fui para essa Gentes. No primeiro dia que eu comecei lá na Gentes, eu trabalhei para a Família Madeira. Alguém conhece? Alguém conhece? Não? Eu conheço. Família Madeira era só os bancos e as cadeiras. Não tinha ninguém na boate. E aí eu tive essa oportunidade. Aí teve uma véspera de feriado que a boate lotou. E aí as pessoas me conheceram e aí a boate começou a encher de às quintas-feiras. E aí, quando eu fui ver, eu já estava quinta, sexta e domingo. Já fazia 3... Até que mudou de diretor artístico, saiu a Leonora, entrou o Sérgio Calil, que foi os donos da noite. Aí eu chego, um dia, ele falou, quanto você ganha aqui? Aí eu falei para ele, eu ganho 250, que naquela época, há 30 anos atrás, era muito dinheiro. Sim. Nossa, eu viajava. Quando eu ganhei o primeiro cachê de 250, eu pegava táxi do centro, da minha casa até o centro, do centro até o Ibirapuera. Do Ibirapuera eu voltava para o centro, gastava com os amigos e sobrava, era muito. Aí ele falou, você ganha 250? Eu falei, é. Aí, aqui por dentro, eu xingava ele tudo quanto que é nome. Eu falei, será que ele vai abaixar meu cachê? Aí, quando chegou na outra semana, ele falou, você não vai mais ganhar 250. E eu xingava mais Deu ele ruim. por dentro. Aí ele falou, a partir de hoje, você vai ganhar 350. Nossa, aquilo para mim... Então, tudo que eu consegui naquela época, carro... minha casa era uma casa de 4 andares, eu quebrei tudo, fiz um sobrado de 4 andares, gastei muito, viajei, eu era muito consumista na época. E aí foi surgindo oportunidades, e aí tinha uma outra boate que abriu na Bela Sintra, que chamava Rave, que também era só os bambambam. Aí
o Abel, que era diretor artístico na época, falou: Silvério, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei: vou. Aí ele falou: mas só que para isso você vai ter que sair da Mad Queen. Da Mad Queen não, da Gents. Eu falei: obrigado, vou continuar na Gents. Aí passou alguns anos, ele me chamou novamente. Eu falei: vou, mas só que ele falou: tá bom, tudo bem. Comecei na quarta-feira na Bela Cinta para a família Madeira. Ninguém. Aí eu comecei, aí foi. E o engraçado que lá, as meninas que trabalhavam na época, as drags, elas tinham um contrato e elas trabalhavam quinta, sexta e sábado. E aí eu comecei a trabalhar na quarta, aí conforme eu fui, a boate também foi lotando às quartas-feiras. Aí eu comecei quarta, depois eu fui para quarta e sexta. Quando eu fui quarta, sexta, sábado, domingo. Eu passei elas. E elas, algumas... Bombando. Mas né? eu falei para elas, não, puta, porque, Sim, porque eu fiquei 4 e elas que era contratada. Aí eu falei: gente, se vocês quiserem vir para Gents, eu apresento vocês. Para Antônia, que é a gerente, quem? E elas não. Aí teve algumas que rasgaram o contrato, falaram: ai, não vou mais trabalhar fixa. E aí foi surgindo oportunidade, eu fui agarrando. E tô aí até hoje. Em algum momento, alguém importante para você falou assim: não, isso aí não vai dar certo, pensa em outra carreira, não larga sei lá, o concurso público. Sim. Alguém te Não, deu, sempre nunca. acreditaram? Porque se por acaso alguém também falasse, eu ia agradecer, mas ia falar: não, eu vou continuar na noite, que eu tô me dando bem. Então, eu cheguei a fazer em São Paulo 9 casas por noite no sábado. Caramba. Era estressante, mas assim, tinha às vezes que eu chegava na última que eu estava assim, no camarim. Mas quando eu chegava no palco, parece que nada... E aí eu estava achando muito desgastante. Eu pintava muitos convites de viagens. E eu não viajava porque era sempre no sábado. Aí eu resolvi... Tentei falar com alguns donos de boate. Falei: ai, não pode me pôr na sexta ou no domingo. Aí fui... E aí comecei a viajar de sábado, viajava quase todo final de semana. Aí quando eu não viajava, eu fazia em São Paulo. E aí foi acontecendo, viagens, e eu falei: vou lá. Tanto é que a minha primeira viagem para fora, para a Itália, eu fui com o dinheiro, porque assim, eu fazia a hora da oferenda, eu pedia para o povo jogar nota, porque na América é diferente, eles vão colocando nos artistas que fazem show no peito, né? Aqui no Brasil... E aí o povo jogava dólar, E aí eu ia juntando. Quando eu fui, a primeira vez tive o convite para viajar para fora, aí eu peguei e falei: ah, com esse dinheiro eu vou comprar passagem. E foi o que eu fiz. E aí, Babi? E como que surgiu o nome Silvete Montilla? Então, quando eu comecei na noite, tinha um artista chamado Paulo, que o nome artístico era Paulette. Eu era Pink? super fã. Não, é uma bem mais... Anterior. Bem anterior. E aí, eu peguei e falei: ai, gente, achava ele incrível. Achava a dublagem, a performance, tudo dele. Aí, quando eu comecei, eu falei... fazer uma homenagem. Se é Paulo Paulette, eu vou pôr Silvio e Silvete. E aí Silvete Montilla surgiu como? Antes de ir para algum show, a gente às vezes sempre ficava na casa de um amigo e elas eram tudo manguaceira. E aí elas começaram: não, você precisa ter um sobrenome, precisa ter uns... Aí começaram Silvete Bacardi, Silvete Campari, Silvete 51, Silvete Montilla. Aí eu achei que rimou. Aí ficou Silvete Montilla. Aí um tempo... eu também comecei a colocar Silvete Montilla, uma paixão nordestina. Por quê? Porque teve Madonna, uma paixão mundial, Michael, uma paixão internacional. Falei: eu não vou deitar para eles. Aí eu coloquei Silvete Montilla, uma paixão nordestina. Tanto é que as pessoas pensavam que eu era do Nordeste, mas não, era só uma brincadeira. Você começou numa época um pouco complicada pro pessoal, como você falou, da LGBT, né? Sim. Que você falou que era GLS, certo? GLS. O pessoal sofreu muito preconceito. Demais. Eu falo, Luciano, que naquela época era muito difícil. Porque naquela época nós não estávamos na televisão, nós não estávamos em teatro, nós não estávamos em cinema, nós não tinha a internet. Então, era aquela coisa, ou você era bom ou
ou você era bom. Para você conseguir entrar num lugar para mostrar seu trabalho, não é que nem hoje que nós temos a facilidade. Hoje, eu digo que hoje nós somos em teatro, em televisão, em festa de família. A internet trouxe tudo isso. E eu digo sempre que duas que foi grandes nessa questão da área da TV foi a Pablo Vittar e a Glória Groover, que elas abriram o leque. E muitas, eu falo que uma faz sucesso, todas fazem, porque uma puxa a outra. Então, naquela época que eu comecei, não tinha nada disso. O pessoal chama até a Pablo de presidente, né? Sim, não. E realmente ela... Porque eu não estou falando que ninguém é melhor que ninguém. Claro. Mas a gente tem que dar mão, porque foi a partir dela, naquele programa que ela fazia na Globo, que fugiu o nome agora, que ela deu oportunidade para nós sermos vistas. Eu não digo nem eu, porque eu, graças a Deus, eu já tinha uma carreira consolidada. E hoje em dia o povo fala, porque as novas não trabalham com as mais antigas. Não tem nada disso. Você tem no talento, você permanece. Eu falo isso por quê? Porque há 25 anos atrás eu teve uma trans amiga minha que foi no aniversário meu, na Nosso Mundo, e ela falou assim, isso eu tinha pouco tempo, tinha uns 15 anos de noite. Ela falou, o importante não é acontecer, e sim permanecer. E eu acho que isso eu estou fazendo. Mas mesmo assim, hoje, o pessoal, você sente preconceito do pessoal de uma forma geral ou diminuiu bastante? Até como pessoa, como ser humano. Eu digo que assim, diminuiu bastante, mas eu não digo que nem as pessoas falam que o preconceito acabou. Não, tá bem maquiado, mas mudou muito daquela época para hoje. E tem hoje um grupo assim que está crescendo bastante, né? Um discurso assim extremamente desagradável, que é esse pessoal, esses red pills, esses homens red pills assim que dizem que eles trazem a verdade para o homem, né? Onde eles defendem que a mulher troféu que fica em casa, que não sai para trabalhar, que o homem o mantenedor, tal, o provedor no caso, né? Então, assim, o que você pensa desse tipo de discurso? Eu acho uma idiotice. Hoje em dia, no ano que nós vivemos, no século que nós estamos, as pessoas pensarem assim ainda. Eu nem dou, tipo... Para mim é como se não fosse nada. Porque não dá palco, né? Não dou, porque não merecem. Uhum. Aí vai cair no esquecimento. Né? Sim, para mim sim. Agora mudando... Pode falar, desculpa. E o problema dessa gente é assim, é que eles pegam... na internet, o público-alvo deles é a molecada. Ou seja, aquela molecada que está entrando na vida sexual, que ainda está com aquelas inseguranças do sexo, tudo. Sim. Aí eles, tipo... eu não consigo me dar bem com uma mulher. E aí faz você acreditar que a culpa não é sua, que a culpa é da mulher, que a mulher que não presta e não sabe... Tipo, é um discurso tão uma absurdo grande isso aí. idiotice, eu acho, tudo isso. Agora mudando, como é que você criou esses bordões que nós brincamos, né, Babi, no começo? Eu falo uma coisa, Luciano, porque assim, no palco, eu só trabalho com improviso. Quando eu pego um texto, eu me tremo todinho, porque eu já fiz peça, já fiz musical. Pareceu. Eu pego um texto, e assim, porque assim, quando eu entro no palco, eu começo algumas coisas, cantar paródia, fazer alguma... E aí, o que eu vejo, assim, tipo assim, você passou na minha frente, eu já vou falar alguma coisa. Eu sou muito assim, muito rápido. Dinâmica. E aí, a questão de tipo, você fazer improviso e fazer texto. Que não assim, todo mundo fala... Tá ótimo. Só que eu brinco quando eu falo tá ótimo. Tipo, coisa boa pra você. Alguém comia. Então, todo mundo fala alguma dessas coisas que eu falo, mas eu ponho de uma forma diferente de falar. Fecha nas joias, condições, quem pode gasta, quem não pode me olha. Mas a forma a qual eu falo, entendeu? Muito bom, sim. É muito legal isso. E uma curiosidade também, assim, que tipo, antes de inventar o stand-up, você já fazia stand-up? Olha, Nani People, que acho que todos devem conhecer, sim, com certeza. A Nani falava, Silvete, o que hoje tem o nome de stand-up é o que você já fazia há muito tempo. Hoje surgiu o nome, aí hoje tem várias pessoas que fazem,
mas já era uma coisa que você fazia há muito tempo atrás. Com uma diferença. Com. Que o seu stand-up era no improviso. Enquanto Sim, que hoje o é stand-up muito... hoje o pessoal decora o texto. Decora né? o texto. E eu, assim, eu tenho vários... Na linha do stand-up, quem me colocou, não sei se vocês já ouviram falar, que é um talento, que é o Igor Guimarães, Sim. que é maravilhoso. E ele que me colocou, porque tinha uma casa de stand-up em Ibirapuera, que era do Robson e da Michele. Sim. E aí ele sempre falava assim, eu queria que você viesse mostrar seu trabalho, viesse fazer. Eu falei, eu nunca fiz stand-up, eu não sei nem como que é. Até que um dia chamava Mulheres de Salto Alto. Era só mulher. Era a Michele e mais 2 meninas. Aí no dia que eu fui, eu divulguei tanto que a casa, eu não sei como era antes, mas a casa estava abarrotada, não dava para entrar. Quando eu comecei, eu era tão aplaudido, porque tudo que eu falava o povo aplaudia. E aí ela falou assim, aí ela falou, vem a semana que vem. E aí dali a pouco ela falou, fica com a gente. E aí o Igor Guimarães, eu falo que ele é meu padrinho, porque ele que me deu essa primeira oportunidade. Igor Guimarães é o Igorzinho, não é? Hã? Igor Guimarães é o Igorzinho, Não é Igor Guimarães, é Igor... É esse mesmo, mas é Guimarães agora. Banditinho. Isso. Eu acho ele talentosíssimo. Eu paro para ver ele quantas vezes... E acho que ele que me deu essa primeira oportunidade. E hoje eu viajo mais fazendo stand-up do que fazendo meu show em boates. Você faz muito improviso, né? Sim. Você não sabe, aqui nós temos um quadro É. chamado de Frente com Babi. Olha O lá. improviso aqui nesse quadro é essencial. Por quê? A dona Babi, aqui ao meu lado, ela faz umas perguntas que ela cria, mas ela fala que é o estagiário, então a gente vai falar que é o estagiário. Então eu quero saber, no final, topa ficar de frente com o Babi? Sim, meu amor, cuidado, que meus improvisos é baixaria. É baixa. Aí, Você não sabe as perguntas, então. então Fala aí, tá. Babi. dá até medo. Não, então estamos aí. Eu quero saber, assim, como que foi para a sua família quando você contou, né? Quando você, eu acho que não sei se a palavra se assumiu, não sei se é Sim, esse termo sim. que se usa, mas como que foi a reação deles? Se eles já desconfiavam? Então, Babi, eu nunca contei para minha família. Deixa eu explicar. Eu trabalhei durante muito tempo. Eu sou da época do Clube do Bolinha, que tinha um quadro chamado Eles e Elas Maravilhosos. E aí eu fui lá uma vez, e uma vez eu fui no Silvio Santos, que eu tinha loucura para conhecer ele, que era no show de calouros. Só que no dia, na época que eu fui, era rodízio. Cada semana era um jurado que apresentava. E eu falei, que raiva, não consegui conhecer ele. E aí era a Flor que apresentava. Aí quando eu fiz meu número, tudo, ela perguntou meu nome, eu falei, Cassier. Falei, foi o nome que surgiu na hora. Aí passou, porque eu morri de medo de falar, se eu falar meu nome, minha família vê isso, me reconhecer. Aí um dia eu tô com a minha mãe, às vezes eu ia muito com ela no trabalho dela. Minha mãe trabalhava de doméstica, e aí nós estávamos passando na rua, aí um vizinho falou, ontem eu vi o Silvio na televisão, ele estava linda. Eu engoli até aqui e falei, mas minha mãe nunca cobrou nada. Eu tive um relacionamento durante 8 anos, e esse meu companheiro morou comigo na minha casa. E nós dormíamos no meu quarto, uma cama king size, papapá, minha mãe que arrumava, papapá. E ela nunca perguntou. Teve um dia que eu fazia uma feira chamada Feira Erótica. Durante muitos anos eu fiz essa feira. E aí eu levei ele para trabalhar comigo. E nessa época, acho que eu nunca contei isso, nessa época, tinha um menino que deu em cima dele. E aí me falaram, nossa, eu virei o bicho. Aí quando a gente foi embora, no último dia, para receber, eu peguei o pagamento dele e saí doido. Aí ele falou, fui lá receber, eles falaram. Falei, então, tá aqui comigo e não sei. Aí batei-lhe uma mordida no peito dele. Aquilo. E aí eu falei, e entra no carro que a gente vai embora junto. Quando chegou na porta da minha casa, eu abri o carro, ele arrancou a chave e saiu correndo. E eu correndo atrás dele. Aí eu consegui peguei a chave e vim embora. Nisso, quando eu cheguei em casa, minha mãe, cadê o Sérgio?
Aí ela achou que alguma coisa tinha acontecido. Eu falei, deve ter ido para casa da mãe dele. E aí, dali a pouco, deu não sei que horário, ele estava andando sozinho na rua, não tinha dinheiro para nada. Aí lá foi eu, peguei meu carro e fui buscar ele. Então, eu nunca cheguei a contar. A primeira vez que meus pais, minha mãe já era falecida, me viu em cena de Silvete, foi quando eu fiz Cartola, O Mundo é um Moinho, um musical no Teatro Sérgio Cardoso. E aí eu falei pro Vinícius, que na época era meu assessor, eu falei, Vinícius, será que eu levo? Falei com muitos amigos, será se eu levo ou não levo eles, que não sei o quê. Aí meus amigos e meu assessor falou a mesma coisa, Silvete, você é um artista, eles vão ver um trabalho artístico seu. Aí acabei levando, aí eu falei pro meu assessor, Vinícius, quando terminar o musical, você pega o carro e leva eles embora. Porque a gente sabia que ia ficar lá, tinha um coquetel, ia ter foto, e eu não queria que eles me vissem transformada. E aí passou, teve tudo isso, eles me viram, e depois, a primeira vez não foi no musical, desculpe, foi quando eu fiz 50 anos de idade e 30 de carreira. Aí eles foram todos, eu fiz uma festa para 1.000 pessoas ali na Santa Cecília, que tinha um Clube Piratininga. E aí eu fiz lá. E aí passou, eles viram, foram, e depois foi no Cartola. E aí depois o Ricardo Gamba escreveu uma biografia minha. E nessa biografia, ele foi em casa entrevistar meu pai, minhas irmãs. E aí, coisa que eu também não sabia, eu durante 16 anos eu fui apresentador oficial da Parada Gay. A partir do ano passado que eu voltei a ser. E aí, quando eu fui ler o livro, tinha no depoimento da minha irmã assim, eu já fui na porta da Blue Space um dia ver meu irmão, só que quando eu cheguei lá, me confundiram com ele, porque nós somos muito parecidas, e depois eu vinha chegando, ela pegou e ela falou também que foi na Parada Gay várias vezes, ficava debaixo do trio me vendo, mas... Então, eu nunca contei, mas minha família sempre me respeitou. Eu nunca precisei falar, pai, mãe, irmãos, eu sou isso, 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 isso. Uma única vez que eu também fiquei com medo, porque tinha uma boate chamada Corinto, e a gente ia sempre montada, tinha as festas maravilhosas. E aí eu tirei uma foto. No que eu tirei essa foto, eu dormia no mesmo quarto com meu irmão. E essa foto, para onde que eu ia comigo? No banheiro. Aí um dia eu esqueci no banheiro. Aí chega meu irmão. Mas você levava foto para ninguém ver, é isso? É para ninguém ver. Porque então eu falei, você caminhava com ela para tudo quanto era lugar? Tudo quanto é lugar. E aí, meu irmão um dia pega... Eu fui procurar foto, eu falei, meu Deus, onde que eu deixei essa foto? Aí ele chegou, meu irmão era daqueles brutos, aqueles que na rua era o dono da rua, todo machão, todo... Aí ele falou, isso é seu? Eu falei, é. Aí ele me deu um tapa de luva de pelica. Ele falou assim, você é meu irmão, eu te amo de qualquer jeito. Que eu jamais imaginaria que ele ia ter essa reação. O amor faz isso, né? Mas você falou que teus pais te viram no palco lá. Sim, sim. Assim, meu pai. O que ele comentou? O que ele falou para você? Não, assim, depois no outro dia, o medo de encontrar ele, aí ele falou, filho, você estava maravilhoso. E aquilo para mim já foi tudo, tá ótimo, não precisava mais só nada. ele ter ido já era uma aceitação. Já. Porque meu pai era muito fã de Cartola. Ele cantava, imagina, o filho fazendo Cartola. Sim, nossa, para ele foi assim, foi muito gratificante. Lá você cantava no espetáculo? O mundo chamava O Mundo é o Moinho, né? Que é uma das músicas do Cartola. E eu fazia parte do elenco e eu fazia algumas entradas, que foi bem gratificante, porque quando eu fiz Cartola, foram 3.000 inscritos, 300 selecionados, porque como aconteceu isso, o Jô Santana, que era o idealizador desse projeto, me encontrou num restaurante no centro de São Paulo, falou, Silvete, eu vou fazer o musical Cartola. Eu sempre, quando eu viajo para fora, eu sempre assistia 2, 3
musicais que eu amava. Amo ainda, né? E aí ele falou, eu vou fazer Cartola. Eu falei, que bom pra sua vida, né? Ele falou, você não quer fazer? Eu falei, você tá louco. Aí de tanto Vinícius, meu assessor, insistir, eu fui fazer a audição. Era primeiro canto, depois dança, depois interpretação. Quando eu cheguei no primeiro dia, que tinha aquelas 300 pessoas, eu falei, vi artistas que eu conhecia, que eu era fã. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí cantei uma música, errei no começo, depois... Aí passei, porque assim, se você passava, eles te ligavam e falavam, você está na segunda fase, que era dança. Passei. Aí fui para interpretação. Interpretação só tinha 60, que vai peneirando, né? Quando tinha 60, no dia que eu cheguei, era um dia da parada gay, num domingo, eu tinha que estar lá 8 horas da manhã. Eu saí da boate 5h30, cheguei em casa, deitei maquiado só, depois tomei banho do pescoço para baixo, cheguei lá 8 horas. Aí o Ricardo Gamba, que hoje é meu assessor, que escreveu esse meu livro, essa biografia, ele falou, Sil, você não quer ser a primeira porque você tem a parada? Eu falei, você tá louco. Eu não tinha ensaiado nada, você tinha que fazer 3 minutos de um texto que podia ser seu ou podia ser alguma coisa sobre Cartola. Eu não tinha tanto conhecimento de Cartola. E aí, quando chegou uma menina, ela entrou, ela falou assim, olha, oi, eu sou cantora, não sou atriz, mas se eu vier a participar desse musical, eu quero entregar tudo de mim. Aqui eu me dispo. E ela começou a falar dela. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu também vou falar eu. Lembro até hoje como eu fiz. Eu falei, oi, você tinha 3 minutos, e é para aquela bancada, todo mundo te olhando, e você ser, como é que fala? Ai, tem uma palavra, gente, que as pessoas vão te julgar. Você ser julgado é muito difícil. Você... E aí estava aquela bancada toda. Eu falei, olá, tudo bem? Meu nome é Silvestre Montilla, sou modelo, manequim, tenho uma outra profissão, começa com P, termina com A, mas só que eu não posso falar agora. E papapá, cantei uma paródia. Nesses 3 minutos, eu fui aplaudido 3 vezes em cena aberta, que para eles isso é tudo, né? Quando um artista é aplaudido em cena aberta. Aí eu saí, lá fora estava a Adriana Lessa, que eu era fã. Ela falou, nossa, você emocionou a gente, papapá, chorando, tudo bem. Aí desses 60 ficaram só 30, que era para uma leitura, e eu estava lá. Aí na primeira leitura, que nós estávamos numa mesa assim, o nosso diretor, ele pegou e falou assim, agora a gente vai ler, mas só que eu não tenho quem vai fazer o quê. Vamos ler, porque depois nós teremos mais 30. Aí, no final da leitura, ele falou assim, olha, gente, teve uma pessoa aqui que eu não conheço, não sei quem é, mas ela impressionou durante essas audições e ela é a primeira a estar em Cartola, que é Silvestre Montilla. Pau, caí preta e dura. Antes que a Adriana Lessa, inclusive? Antes de todo, eu fui o primeiro a saber. Eu fui o primeiro a saber quem que estava. E você lembra de alguma coisa? Hã? Você lembra de alguma coisa, de alguma música, tudo? Sim. Ah, dá uma palhinha pra gente, vai. Cigarro! Aquela vez. Menino, pera, gente. Lá, agora... pegar, Ué, não Nossa. improviso, Babi? Não, mas agora lembrar que é tanta Cartola, tem tantas músicas maravilhosas. Tem. Ai, gente, deixa eu lembrar uma que eu poderia dar uma palhinha. Rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. Essa é dele, né? Tem essa, tem... Sangrando, O não é Mundo dele é Moinho... Não, Sangrando não é dele, é de Gonzaguinha. É de Gonzaguinha. Adoro Sangrando. Eu adoro, eu amo. Todas as audições que eu vou fazer, eu sempre mando essa ou Saigon, do Emílio Santiago, que eu adoro. Aí agora você me pegou uma então de vai no Cartola. Sangrando, vai. Não é de Cartola, mas vai, já que você falou. Eu gosto de Sangrando. Ou alguma coisa da Zezé, que você falou que no começo da sua carreira a Zezé foi super importante pra você. Até a né? música que fala o nome dela, que acabou de ter um musical dela, quem perdeu, perdeu, que foi lindo. Um musical muito pra Zezé, que foi até com uma amiga minha que fez Cartola comigo, ela foi a protagonista. É muito prazer, eu sou Zezé, mas você pode me chamar como quiser. Eu tenho fama de ser maluquete, pois ninguém me engana, nem joga confete. É muito legal, eu amo, eu dublei muito Zezé Mota, muito. Magrelinha, Trocando em Miúdos,
Eram muitas músicas. Sex todas Symbol, na época do Chica da Silva, ela foi uma todas super Chica da sex Silva, symbol. todas essas músicas estavam no musical. Para mim foi assim. Eu só não fiz teste para esse musical porque eu não sabia quando saiu as audições. Vai ter agora, me inscrevi ainda, não me chamaram. Vai ter Diabo Veste Prada. Sim. É Prada? É, Prada. Diabo Veste... É que vai ter, saiu em cartaz no cinema, Isso, o Veste segundo. Prada 2, isso. E quem vai fazer aqui em São Paulo é a talentosíssima, eu vi a chamada, eu fiquei assim, que é Cláudia Raia, que vai fazer, que é a Meryl Streep, que fazia, e Maurício Xavier. São dois putas grandes atores de musicais. Eu E aí tenho uma vai ter amiga que audição. fazia musical chamada Naíma. Tem uma amiga muito chamada Naíma. Ela musical, ela fazia também. Eu Canta amo. muito, eu adoro. Eu amo. Fala, Babi, E tem. reality show? Silvete teria coragem de entrar em um BBB, em uma fazenda? Então, quando eu estava fazendo Cartola, nós estávamos fazendo Cartola que a gente fez São Paulo, Rio e alguns outros estados. Eu estava em Salvador fazendo Cartola e aqui em São Paulo estava todo mundo falando que eu ia entrar na fazenda. Aí falaram, um desses fofoqueiros falou, eu vi ela saindo do lugar de fazer exame de sangue. É fofoqueiro, né? E, É eu lá em Salvador. Quando eu cheguei aqui, já me chamaram, aí eu fui fazer Mulheres, que era com a Cátia Fonseca, e aí perguntou tudo isso. Eu vou ser bem franco, eu não sei se eu aceitaria ou não. Eu não sei se eu teria pique. Hoje em dia, acredito que não. Porque eu tive um problema de doença, eu tenho um problema de rim, de diabetes, então eu não sei se eu conseguiria. Mas naquela época, eu não saberia dizer se sim ou não. A Babi adora fazer. Principalmente a fazenda. Né, Babi? Não. Uma coisa difícil no reality, assim, é que, por exemplo, sei lá, a Nani People sempre fala, né, que ninguém nunca vai ver ela desmontada. Até quando ela viaja para gravar, ela vai montada ou Sim, então ela vai sim. sozinha. Sim. E você tem esse problema de se desmontar assim na fazenda? Até porque a Nani é uma transexual, eu não sou. Eu sou um gay, ator, transformista. E eu tirando tudo isso, eu sou uma pessoa, não vamos dizer normal, mas eu sou um rapazinho, um menino que isso aqui para mim é pro meu trabalho. Mas você não tem medo, por exemplo, na fazenda, sei lá, quem tá na fazenda é o Silvio ou quem tá na fazenda Então, é a Silvete? por isso que eu falei que não saberia dizer. Se por acaso fosse, tipo, para mim entrar de Silvio, eu entraria numa boa. Mas nas festas, se eu pudesse me montar de Silvete, porque eu tenho certeza que se eu fosse de Silvete, eu ia me abrir. Mas de Silvio, eu sou muito tímido. Já fui muito mais, mas hoje, devido a trabalhar com o público, a gente... Mas se fosse para mim ficar 24 horas de Silvio, eu não conseguiria, porque eu sou muito quieto. Às vezes as pessoas falam comigo, eu E vice-versa. consigo... Silvete, 24 horas, aguenta? Mas não dá pra ser quieta. Não dá pra ficar quieta? Não dá pra ser... Não Se tem eu como. fosse de Silvete, meu amor, eu ia pôr fogo no parquinho. A Silvete é uma armadura, na verdade, né? Acredito que sim. Acredito que sim, pastor. Eu assim, assistindo a Fazenda, imagino assim que você, como Silvestre, seria uma favoritaça, assim, né? Seria uma das pessoas que já entraria na frente, assim, né? Eu assim... O Silvio já não. O Silvio já seria uma pessoa Até conhecida. porque, tipo, muita gente já me falou isso, já me cobrou. E por eu, entre aspas, assim, ser bastante conhecido no meu meio, e um pouco fora também, porque eu já fiz muita coisa fora de ser na GLBT. Eu já fiz Terça Insana, que era um sucesso. Como Silvete ou como... Como Silvete, entendeu? Já fiz algumas outras coisas, já fiz participação no Toma Lá da Cá, Pé na Cova, vários programas de televisão. Então, eu acho que eu até poderia ter um certo público que gostaria de me ver lá. E a política? Jamais. Mas já teve vários convites, eu imagino. Eu já fui candidato a vereador. Aí eu vou explicar. Eu tinha um amigo que, não, você tem que se candidatar. Eu falei, eu não gosto de entrar nisso, não tem nada a ver. E ele insistiu. Lá vou eu me candidatar pelo PSOL, a vereador. Na época que eu me candidatei, era 138 candidatos a vereador pelo PSOL. Só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha horário na televisão, não tinha como panfletar, não tinha nada, era só... Boca a boca. E um mês antes da eleição, eu estava para a Europa.
Só que eu deixei tudo isso bem claro pro partido. Ó, é isso. Eles, não, tudo bem. E aí me candidatei. Era 138. Aí teve as eleições, eu sem nada. Eu falei, gente, se tiver 2 votos, vai ser o meu e da minha família. E eu fiquei em primeiro suplente. Ó, Então, de Foi 138. a terceira mais votada do partido, né? Segundo. Só pelo conceito eleitoral que você não entrou, né? Porque você, se fosse pelo voto normal, Não, você teria e, entrado. E né? assim, por ser o primeiro, eu poderia até, tipo, não sei o que eles falam lá, e eu poderia ter entrado, mas eu não queria. Eu entrei por insistência de um amigo, mas nada contra cada um, tanto é que tem vários, Leonora, Salete, já se candidataram muitas vezes e até hoje, porque é complicado, ainda mais para o nosso público gay. e você tem um... Opa, calma, caiu uma pena aqui. Calma, Né? Mas tá gente. tudo certo, não tem problema. Você tem um reality, né, no YouTube? Foi feito? Você apresentou? Uma novela vertical, né? Novela vertical, Novela vertical. reality não. Não? A última vez, o ano passado, na Semana da Parada Gay, eu fui no Pedro Bial, da entrevista. E aí falamos de um monte de coisa, ele falou, uma coisa que você nunca fez que você gostaria. Eu falei, Bial, eu tenho vontade de fazer uma novela, mas que não seja a novela inteira, mas que eu entre mudo e saia calada. Porque, como eu já disse aqui, eu tenho pavor quando eu pego um texto. Aí ele falou, joga pro universo. E aí, esse ano, pela minha alegria, me chamaram para fazer uma novelinha vertical da Globo, que está fazendo um grande sucesso, essas novelinhas, que é eu, Tamartugo Ferreira, Carol Castro, Bianca Comparato e Lucas Luco. E foi uma experiência maravilhosa. O Marcelo, escritor, o Vitor, diretor, me deixaram super à vontade. Eu lembro que no último dia de gravação, eu estava trêmula, um monte de texto. Aí o diretor arrancou o texto e falou, faz o seu jeito, você já sabe o que é, porque eu faço uma apresentadora, a Marilda. Então, foi maravilhoso, foi uma coisa que eu ainda não tinha feito, eu queria muito fazer, e foi lindo, foi assim, depois vocês assistam, Quem é o Pai do Meu Bebê, o nome da novela. No Globoplay. No Globoplay. Legal. E foi o primeiro de vários outros, você espera? Tomara Deus que seja o primeiro de vários, porque eu gostei muito. Gostei muito. Quem sabe vem novas. E um elenco bom ainda por Sim, cima, né? o elenco. Olha, o Tamartugo Ferreira me deixou tão à vontade, porque é um ator super experiente, super. E ele, acho que foi a cena maior que eu fiz foi com ele. E ele me deixou super à vontade. Ele errava, eu errava. Ele falou, vamos de novo, vai. E aconteceu. Cara, o Castro também. Eu tem já era bastante fã, bagagem, fiquei né? muito mais. Nossa, que bacana. E o lado musical, assim, tipo, nunca foi uma coisa... Você chegou a gravar alguma coisa? Eu gravava, tipo, muitas músicas minhas são paródias. Tem umas músicas famosas suas, não tem? Tem as paródias que eu canto, tem algumas que eu gravei que não é paródia também, que eu fiz um ou 2 CDs, mas o meu forte era gravar paródias. Então eu gravei várias paródias. Mas assim, eu nunca fui cantor. Eu canto porque eu sempre fui muito afinado e sempre gostei muito de cantar. Então foi por isso que eu também me arrisquei a fazer um musical. Porque para quem faz um musical é muito puxado. E como é para você inspirar uma pessoa a fazer um personagem em cima de você, que inclusive está na Netflix? Não é isso? Gente, é o... Ai, como é o nome? Peraí que eu vou lembrar o nome. Gente, é muita coisa que eu já fiz. Eu já tô com quase 93 Peraí que eu anos, acho que eu então tenho a aqui. coisa Mentira. Tô com 92 ainda. 92. E meio. Mentira. Como ela toma café com 4 Mentira. gotas e meio. Não, eu não acredito não. E aí, essa inspiração foi que tinha eu, Pablo Vittar, Suzy Brasil, que foi quando nós fizemos Super Drags, que é o nome. E aí o rapaz do Super Drags
Me ligou. Não pra mim. Da Eliana? No programa da Eliana? Não, o da Eliana foi Fadinha Safadinha. Fadinha Safadinha. E aí o Super Drags foi muito legal porque ele ligou para o meu assessor, falou... Aí meu assessor, Silvio, você foi convidado para fazer uma dublagem, né? Falei, que bom, não dublo nem direito no dia a dia, quanto mais fazer uma... Aí quando ele falou, uacué, eu falei, quando a gente começa a gravar? E aí fiz, foi maravilhoso, foi um sucesso, só que eu estava até na Europa na época, eu precisei fazer um vídeo lá falando, gente, Super Drags é para maior de 16, papapá, porque os evangélicos caiu matando. Tanto é que eles tiraram o programa do ar. Aí falaram que não deu audiência, mas mentira, porque já estavam se inscrevendo a 3ª temporada. E foi aonde que passou? Era pela Globoplay, será? Netflix, né? Netflix, desculpa. Netflix. E foi maravilhoso. É que nem quando eu fiz também As Fadinhas Safadinha da Eliana. Foi maravilhoso. Era um programa de domingo à tarde, né? Ou seja, ai, será que eu conto ou não conto? Programa de família, era um programa que tinha para toda a família. Conta. Né? Será, menina? Conta. A gente adora fofoca aqui. Não, então. Esse Fadinhas Safadinhas era eu, Jimmy Kira e Amanda de Poli. Quando chamaram nós no SBT lá para fazer esse trabalho, era muito interessante, a proposta era muito legal, porque era 3 fadas que a gente ia fazer. A primeira gravação que nós fizemos foi ir lá para o litoral, pegar um pedreiro todo peludo, todo machão, que a gente depilou ele todo, fez tudo, fez pé, fez unha, fez cabelo, fez... E era muito legal, cada vez a gente fazia... uma semana a gente gravava estúdio e uma semana externa. Menino, o primeiro dia que esse quadro entrou no ar, a Eliana bateu o Faustão. Ô, louco. Ô, louco, bicho. E foi maravilhoso. E a gente ficou 3 meses. Dali, quando deu 3 meses, a gente recebe um comunicado que ia sair do ar o quadro. Falei, gente, eu trabalho, como pode ficar mais tempo, como pode... Aí passou. Aí uma vez eu fui gravar não sei o que na Record, e um dos diretores estava na Record. Falou, Silvete, quanto tempo, o que tá feito, não sei o que. Eu falei, tô fazendo. Falei, que pena, né, que saiu do ar, né, na época, né. Era o Ariel, né? Hã? O diretor era o Ariel na época, não é? Não. Ariel era da Eliana, né? Não, na época, a diretora da Eliana era a Leonora. Ah, tá. Depois veio o Ariel. Faustão, depois que... E aí... Falei, gente, que... Aí ele perguntou, né? Eu falei, não, tô... Aí ele falou, ai, que chato, era tão legal o quadro, era tão bom, tinha uma audiência. Aí ele pegou e me falou por que saiu do ar. Que eu falei, gente, que coisa boba. Ele saiu porque a Eliana ficou incomodada. Porque quando você via entrar 3 drags, se bem que as meninas também abusavam um pouco. Eu era mais quieta, mas elas às vezes levavam cada baile da Leonora. Eu falei, nossa, será? Mas era... ele falou, ela ficou incomodada porque parece que as drags estavam besteira, porque quem ganhava o dinheiro era ela, a audiência era para ela, a gente ganhava o nosso misério cachê ali. E aí foi isso, eu fiquei muito triste na época. Eu falei, poxa, era tão legal, poderia estar até hoje que ia estar fazendo sucesso. Ainda mais nessa época que nós vivemos hoje, que hoje é super bem aceita a drag queen. Total, né? Hoje em dia... E a minha é engraçada, porque a Hebe Camargo, por exemplo, ela tinha no People por muitos anos. Durante muito ela é tempo. Muito generosa, né? Muito, muito. E falando, né, sobre aceitação, tudo, o que você pensa politicamente da Érica, né? A Érica Hilton, ela te representa? Muito, muito. Adoro, tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela foi numa segunda dose de Montila. Me assisti, maravilhosa, um ser humano incrível. E, para mim, ela me representa e muito. E projetos futuros, atuais, como estamos? Então, projeto futuro que eu tenho é escorregar no shopping para pedir indenização. Isso é ótimo. Olha, projetos futuros, eu continuo aí com meus shows, viajando no Brasil. Vou agora, em setembro, para Paris, fazer uma temporada. Paris, Londres, Itália e Portugal.
que eu não vejo a hora, porque desde a época da pandemia eu não viajei mais, porque aí eu tive um problema de saúde, também não podia sair de São Paulo, porque eu faço hemodiálise 4 vezes por semana, é puxado. E o que eu quero é isso, é continuar trabalhando, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, que venha a oportunidade de fazer uma outra novelinha, ou participar de algum programa, ser jurada, é o que eu almejo. Você acredita que você é bem recebida mais no exterior ou no Brasil? No Brasil, com certeza. Brasil? Mas quando eu vou para fora, graças a Deus, eu fico muito feliz, porque é um público muito grande de brasileiros que moram fora. Eu já fiz muito show na Itália, em Londres, em Paris, em Portugal, e sempre os lugares que eu vou é sempre muito cheio de brasileiros que me conheceram aqui bem no começo e que estão lá há muito tempo. Tem uns que vêm e voltam, tem uns que faz tempo que não retornam ao Brasil. E quando, que nem eu, na verdade, eu fui convidado por um amigo para fazer uma festa em Paris, que vai ser o aniversário dele de 50 anos. E o cara tem dinheiro, então assim, ele vai passar primeira classe de volta, 2 passagens para mim, para um acompanhante, motorista para cima e para baixo. e isso é muito legal. Aí quando eu soube que eu estou marcando esse trabalho com ele, aí eu conversei com um amigo de Portugal, e aí ele fez uma pesquisa, ele fez um videozinho falando, gente, ó, Silvete vai estar em Paris, o que vocês acham de trazer? Nossa, viralizou. E aí, Portugal, aí em Londres eu tenho uma outra amiga que sempre quando eu vou para Londres, é ela que marca um show para mim. E aí tô agora, só falta a Itália que eu não vi nada, mas aí eu sei que eu vou, mas ainda não vi nada de trabalho. Se der, ótimo, se não der, eu vou para passear 4 dias. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim, teve uma época que eu chegava a fazer 9 shows numa noite. Sim. Ou seja, existia uma cena gigante, porque 9 casas para o mesmo dia. Como que está essa cena hoje? Hoje tem espaço, hoje tem casas? Depois da pandemia, muitas casas se fecharam. Hoje, uma também porque é minha escolha. Hoje eu trabalho sexta, sábado, domingo e segunda. Por quê? Porque devido à minha saúde, eu na época, eu trabalhava muito, não pensava na minha saúde. Tanto é que eu descobri que eu estava com problema nos rins, porque eu fui fazer um show em Florianópolis, no Floripa Comedy, e aí fiz o primeiro, aí eu fui fazer um segundo show lá em Floripa mesmo, não lembro o nome do local, e aí eu comecei a passar mal. Cheguei no hotel, tomei um banho, fui para a cama meio... Eu fiquei 12 horas sem mexer os braços, sem mexer as pernas, sem falar. Meu telefone estava aqui assim, eu não conseguia fazer isso para tentar ligar para alguém para vir me acudir. Eu pensei que eu podia estar tendo um infarto, um derrame, e aí foi isso. Aí depois disso tudo, vim para São Paulo, acabei ficando internado. Aí eu falei, hoje eu quero pensar primeiro na minha saúde, segundo na minha saúde, terceiro na minha saúde, depois vir a trabalhar. E eu, graças a Deus, ainda viajo muito. E só que em São Paulo eu diminuí, e São Paulo também não tem mais casas. Casas que tem a Túnel, que é a casa mais antiga de São Paulo, que tem 33 anos, e a Blue Space, que tem 30. Então eu mudei muito. Então, assim, eu prefiro viajar, porque uma viagem você ganha 8 vezes mais do que você ganha em São Paulo. Então, tipo assim, a semana que vem eu vou estar em Fortaleza, na outra eu vou estar em Roraima, depois eu vou estar no Rio de Janeiro. Então, eu tenho muitas viagens marcadas. E eu prefiro, porque também eu tenho aproveitado mais. Tipo assim, eu tenho um show no sábado, eu às vezes vou na quinta-feira e fico até segunda, porque também eu aproveito uns dias para descansar e para passear. Porque antigamente era bate e volta. Você ia, viajava, fazia, voltava. Você não tinha tempo de conhecer, de aproveitar nada. Então, tudo isso mudou. Mas devido a tudo isso, foi por causa da questão da minha saúde. Você falou várias vezes da saúde. Esses problemas da saúde vieram por causa de excessos que você cometeu no passado? Foi. Porque eu estava na Europa e eu estava bebendo muita água, indo muito no banheiro. Achei que deveria ser pela questão do calor. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava meio mal, fui fazer exames, aí acabei ficando na UTI. Aí o médico falou, você tem diabetes. Nisso,
ele falou, ó, você vai começar a tomar insulina. E aí, 25 anos eu tomando insulina, só que assim, você trabalha tanto, você não pensa na saúde. E eu fiquei tomando insulina, tipo, acordava tarde, pá, insulina, acordava. E não, nesses 25 anos, eu não procurei um médico para saber se eu ainda precisava tomar insulina. E eu fiquei esses anos todos tomando insulina sem precisar. Então, foi isso que gerou a questão do meu rim. E aí não tive como, que eu acabei perdendo, e aí por isso eu comecei a fazer hemodiálise. Porque assim, se você, daqui 2 anos eu passo no médico, que ainda é muito, que você tem que de 6 meses fazer, e eu não fiz nada disso. Então foi isso que acabou, e eu perdi os rins, hoje eu faço hemodiálise, graças a Deus eu estou super bem, porque eu fiquei muito mal depois dessa época de Floripa. Fiquei mal, tanto é que esse ano não, o ano passado, uns amigos meus resolveram fazer uma festa beneficente para mim na Blue Space. Falei, não sei se eu quero isso, que as pessoas já vão botar, porque hoje a internet, né, as pessoas falam e não... Falei, vai achar que eu tô querendo tirar dinheiro dos outros, papapá. Tanto é que eles fizeram a minha cabeça e eu fiz. Eles falaram, vamos convidar a Nani para apresentar. Eu falei, a Nani trabalha tanto, a Nani é uma... Mas na hora que falou, a Nani falou, tô junto. E ela que apresentou. Nessa semana, parece que era uma coisa. Na semana do evento, o evento era na quinta, na segunda eu fui internado. Aí foi segunda, terça, quando foi na quarta-feira, eu falei pro médico, amanhã eu tenho que ter alta. Ele falou, não, você entrou e você não está bem. Falei, não, eu tenho que ter alta, que eu tenho um compromisso assim, assim, assim. Aí ele falou, não, eu não posso te dar alta, mas se você quiser sair, aqui não é uma prisão. O que eu fiz? No outro dia eu peguei, assinei lá e fui. Não imaginava, quando eu cheguei na boate, você não andava de tanta gente. Tiago Abravanel, Marisa Hort, Cássio Scarpim, Pablo Vittar, Glória Groover, entre alguns outros artistas, né? Vanessa Camargo, Vanessa Jackson, vários artistas, lotado. E eu saí do hospital com um balão de oxigênio. Quando eu entrei no palco, aquele povo não parava de aplaudir. E aí, só que eu fui com uma médica, amiga minha, a primeira médica trans que temos no Brasil, a doutora Juliana. Ela me acompanhou, ela ficou o tempo todo no palco comigo. E aí, quando terminou, eu falei, gente, eu queria agradecer a presença de cada um, Saindo daqui, eu vou ter que voltar no hospital e eu vou ser internada novamente, porque eu saí, eu não tive alta. Cheguei em casa, tomei banho, fui para o hospital. Aí tive que fazer todos os exames novamente, porque eu saí, eu não tive, como eu falei, alta. Aí quando terminou tudo, o médico falou, pode ir embora. Eu falei, como? Ele falou, pode ir embora. Aquilo para mim, o que eu estava precisando? Curada pelo carinho. Era o povo. Eu estava precisando daquela energia. Sim. Aquela energia que me fez. E depois, desde lá até hoje, graças a Deus, nunca mais fiquei internada, nunca mais estou fazendo meu tratamento certinho. Mas aquilo para mim foi... Falei, gente, como é, né? É Deus colocando sua mão na minha vida e o público que me passou essa energia maravilhosa. Agora, deixa eu te fazer... Eu tenho uma curiosidade. Quem matou Det Reutemann? Mais ou menos isso. O novo velho. Vocês têm muitas giras, né? Sim. Eu adoro saber. Eu sou curioso. Sim. Fala umas aí que a gente pode... Aqué. O que você acha que é? Não faço nem ideia. Dinheiro. Aqué. Quando falar, o aqué tá entrando. Que mais? Ocó. Socó? Ocó. Ocó? O que é ocó, Babi? É homem. Arrasou, isso mesmo. Ó, a Babi, ela conhece. Amapô. Amapô. Só conheço Amapá. É mulher. Mulher. Ah. O Ocó acuendou a neca do bofe, que era Mati. Nossa, aí não. Traduz, Babi. Não, aí não, Não? dá. É coisa que eu não sei. Isso eu também não posso traduzir. Então deixa pra lá. Não. A
A rola daquele homem é pequena. Como é que é? Como é que era? A neca do Ocó é mati. A neca. Mati? Mati. Eu Pequeno. Sabe o que era mati? Mati pequena. trabalhei 2 anos, eu trabalhei no Hopi Hari, então eu fiz 2 Hopi Pride lá e eu vi o pessoal falando e eu ficava tudo fiz curioso. também. É? Eu fiz Hopi Pride. Eu fiz a produção, ajudei tudo lá, fazia o marketing, ajudava no marketing tudo. Sim, eu fiz. Foi Fiz muito alguns legal. anos. E aí eu escutava, né? Só É. que eu ficava assim, vendido, né? Você fica. Falei, não, vou aproveitar que o Silvete tá aqui, vou perguntar algumas coisas, né, pastor? Ai, tem muita, né? Porque isso vem Dá pra da- xingar como? Hã? Pra xingar. Adoro xingar os outros. De repente a gente Deixa xinga eu ver. diferente e o povo vai gostar e não vai entender nada, né? Ai, o lixo. Aí eu lixo. É que você tá xingando alguém. E é bem simples. Posso Mas tem mandar a alguma- pessoa pra lá? Como? Ah, não sei. Vai pra PQP. Aí Zaquendo o código aqui. Desacuendo O código aqui. ou qued aqui? Perfeito. É que tem muita Ah, coisa, sim, né? sim, isso mas aqui. isso é legal. Eu Isso daí- sei o nome, Odi, Edi. não é? Edi. Edi. É? É. Enfia no seu Edi. Ah, no meu Edi. Boa. Não, no meu não, mas eu gostei da. E assim, isso aí vem da gíria da Umbanda, do Candomblé, Ah, é? que muita dessas gírias que nós falamos vem do Urubá. Quem me Sim. ensinou foi as minhas Eu amigas. conheço. E assim, Agora nessa vai vida ter. tão bem vivida assim que você Sim, né? que sonho você ainda tem? Qual que é o sonho que falta realizar ainda? Então, acho que a gente até questionou. Graças a Deus, pastor, durante todo esse tempo que eu tenho de carreira, de trajetória, eu já fiz muitas coisas até que eu nem imaginava. A última que eu queria, que eu falei para vocês, era fazer uma novela. Não fiz uma novela, como é que fala? Na TV aberta? Na assim? TV aberta. Fiz essa, mas que não deixa de ser uma novela. Quem sabe um dia algum diretor ou alguém me convida, então é uma coisa que eu gosto. E outra coisa é fazer um novo musical, que é uma coisa que eu tenho feito audições. Na verdade, eu ia na época fazer o Weekend, mas foi na época que eu estava muito doente, eu ia fazer a Senhora Mormon. E aí não consegui por causa que eu estava muito ruim de saúde. E o musical é uma coisa que ia me deixar bem feliz, que eu amo. Agora, você falou que escreveram um livro sobre a tua vida. Sim. O que falta para esse livro virar um musical? Então, vou falar também, né? Daí também não comentei ainda, porque é coisa que a gente está em processo. O ano que vem eu faço 60 anos de idade e 40 anos de carreira. Então, a gente está conversando, estou conversando com várias pessoas, estamos tendo reuniões. Então, se Deus me der vida e saúde, espero chegar lá, a gente quer lançar um livro, um segundo livro, uma segunda biografia, fazer um musical, nem que for um mini musical com a história da minha vida, gravar um... Ai, gente, como é que fala? Não é um longa, Um curta. é um documentário. curta ou um documentário. Então são projetos que seria muito legal, porque seria 60 anos de noite, 60 anos de idade, 40 anos de Uma noite. biografia, né? Então, se conseguir fazer tudo isso, para mim já estaria ótimo. Vou ficar Vai muito conseguir, feliz. com certeza. Silvete, queria te agradecer, porque você tem o Oqué daqui a pouco. Tem que ganhar o Oqué. sim. Tô aprendendo, tô aprendendo. Com certeza. Eu que Obrigado pela agradeço. presença, obrigado. Foi foi demais. Gente, eu queria falar que eu tenho uma coleção de caneca. Aqui, Eu não vou aqui lembrar. a gente não dá caneca, mas o convidado Tem não melhor, sai de tem mãos muito melhor. vazias, não. Não temos. Ai, que chique. Nós temos 2. Vou começar pela Maissen. Vamos começar A Maissen, para você que precisa gosta de coisas naturais, Obrigada. produtos naturais, como vitamina D3, chazinho, Tô vendo aqui. ômega 3, tudo isso. Magnésio. Magnésio, Excelente magnésio para o sono. É maravilhoso. colágeno.
Além disso, ela obrigado, também. obrigado, O pessoal da agradeço. Meissen, além de produtos naturais, gente, eles também têm máscara com ervas, você tem travesseiro. Você que viaja bastante, eles têm aquela Sim, suporte pra de viagem para você não cair a cabeça. Tudo com ervas naturais, que é legal, que acalma. É demais, é demais. Você que tá aí, tá vendo o QR Code que tá aqui em cima? Acessa lá, você vai entrar no site da Meissen, onde vai estar todos os medicamentos para a parte natural. E lá também você vai te levar para a parte de confecções deles. É demais. A Laura, ela manda muito bem e você vai gostar, não é, Babi? Com certeza. E por falar nisso, não é só a convidada que vai ganhar hoje não, viu? Pera aí, nós também ganhamos. Ai, até que enfim, né? Um negocinho pra agradar aqui, A né? Meissen trouxe para você, Babi. Olha o que ele está dando. Ó, Tá dando aqui uma coisa necessaire fina. e uma máscara que ainda nem foi lançada, tá? Você tá recebendo em primeira mão. E um kit aqui, ó, com guaraná, vitamina, chá, Ai, chá verde! tudo isso daqui pra você. E também tem outra máscara. Porra, você ganhou 2 máscaras. Mascarada, hein, mulher? Que Tá máscara, demais, né? máscara. É mascarada. Atrás tem outra, ó. Pra você e pro bebê. Pronto. Gente, amei. E pra você, pastor, o meu eu já recebi, eu já guardei, já tá lá em casa. E a patroa também já tá tomando. Pra você também, pastor, aqui, ó. O que nós temos? Chá É o chá, É o chá, é o chá. Muito obrigado para Tem Meissen. monte de Obrigado ômega mesmo, 3. Lara. Mas Laura- sim, Laura, arrasaram. Beijo, muito obrigada. Mas não é só, né? Não é só. Além da Meissen, aqui nós também temos a BLCK. Você Gente. usa boné? Vem a semana que vem, uso. Usa. Uso. Olha esse Ai, boné que que a lindo. E a BLCK cor? tá te dando. É uma dos modelos novos que eles têm lá. Olha que linda a cor, gente. Um verde limão. É um Na boné- época do... É rave que falava? Na rave, é. Na época da... Ai, que lindo. É um obrigada. boné diferente, onde cabe melhor, né, na cabeça, né, pastor? Ele é perfeito para todo tipo. É pensado para a cabeça do brasileiro, assim. Porque tem bonés de boas marcas, mas que assim que são para gringo. Eu Esse não, amei esse é a pensado cor. Pro Brasil, assim, as cores são diferenciadas. É uma coleção completa que sai a cada semana, assim. É uma empresa brasileira assim que dá orgulho, assim. Eu que, amei com a certeza. cor linda, E né? além de boné, Tem relógio, tem chinelo, tem roupa, bermuda. tem camiseta. tudo, camiseta, tem Ó, tudo. Ó, a camiseta, ó. Na ó, BLCK camiseta. você anda assim, estiloso dos pés à cabeça. É isso aí. E você que tá aí acompanhando a gente, tá vendo aqui o QR Code. O QR Code vai te levar pro Instagram. Lá você vai ver toda a coleção. De vez em quando eles estão lá no TikTok, sabia, Babi? Você que gosta, você é a rainha do Adoro. TikTok. Adoro. Eles estão lá vendendo, fazendo ação também com os bonés novos, velhos. É bem legal. E também você pode entrar no blckbrasil.com.br. Lá vai ter tudo para você comprar toda a coleção. E, ó, e relembrando, toda segunda-feira, Silvete Montilla. Segunda-feira no House of Legends, que fica ali na Vila Madalena, tem no meu Instagram. Falando isso, eu queria até pedir, poder dar meu... Quem quiser isso. me seguir, Sim. eu vou sair daqui, ficar ali na Consolação, pegar o ônibus até a Vila Madalena. Pode ir É junto. Silvete Montilla, tudo Silvete Montilla. Silvete 2TY, Montilla 2LZA, porque quem pode gasta, quem não pode me olha. Tudo, Face, Orkut, Fotolog, Instagram. Orkut é ótimo. E lá, quem quiser te acompanhar, então consegue te acompanhar lá no Instagram. Lá você Sim. posta direto. Sim, aí lá eu... Legal. Todas as Shows e informações. Boa. Obrigado de novo, Silvete. Obrigado, Foi um eu que prazer agradeço, enorme prazer ter você foi aqui. meu. Mas Isso, não acabou ainda não, viu? Ah, não? Não, Ah, porque agora gente. você está de frente com o Babi. Eu queria ir pro Paulo, mas eu não sou assim, não. Dito que sim, né, gente? Sou uma bicha toda trabalhada. Silvete. O que a Silvete tem que mulher nenhuma tem? A neca. Silvete, tá casada? Já colocou um anel no dedo de alguém? Nada, mulher. Tô aí na espera, viu? Silvete, você é muito briguenta? Se falam algo de você, já vai logo pro pau? Eu queria ir pro Paulo, mas eu não sou assim, não. Silvete, você já fez alguns trabalhos na TV. Acha que dá pra ser um bom ator? Dito que sim, né, gente? Sou uma bicha toda trabalhada. Silvete, vida de drag não é fácil. Pega duro logo cedo ou vara à noite? Pega duro logo cedo, que é bem melhor. Silvete,
liga pro que os haters falam? Se importa se eles meterem o pau nas suas costas? É mesmo, quanto mais bota, mais larga eu fico. Silvete, se dizem que você é a maior drag do Brasil, estão dizendo que você é um dragão? Eu não tenho nada de confundir não, viu, gente? Silvete, acha que homem red pill só dá conta de mulher se tomar aquela pílula azul? Será, menina? Eu acho. Obrigada.